um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido ali. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, no entanto, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "Que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, disse a Jesus: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele então perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "Que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres mesmo tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia mesmo sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava-lhes todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, no entanto, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuiu. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram a Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: "Não estava mesmo ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido a Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Aquele que morto fora, porque entregue à morte de cruz, o Pai o ressuscitou. Pedro fala-nos em 2 ocasiões aqui nesta liturgia da palavra. Ele fala ali nos Atos dos Apóstolos e também na carta por ele escrita. No dia mesmo de Pentecostes, ele se põe junto à turba, à multidão, e acusa aqueles de terem crucificado a Jesus, de o terem entregue à morte. Pedro e os demais tinham medo das autoridades, não queriam se expor, não queriam mostrar-se como seguidores do Cristo. Assim que Jesus morre, eles se escondem. E onde se encontram, fecham ali as portas para que ninguém os encontre. Hoje, no entanto, vemos Pedro falando com coragem, com contundência,
àqueles que ele acusa de responsáveis pela morte de Jesus. Em resumo, Pedro diz assim: matastes a Jesus como a um desprezado, e o vosso desprezo conhecido ficara na oposição que a ele fizestes, pois rejeitastes o amor que ele vos dera. Se isso não é forte, se isso não é uma faca que penetra profundamente aqueles que escutam a Pedro, fostes vós os responsáveis pela morte de Jesus. Mas por que mesmo o matastes? Porque ele vos deu amor? Porque ele se mostrou próximo? Porque apresentou-vos o Pai? Esta a razão da morte? Porque ele foi bom para convosco? Imaginemos-nos ali, sendo os ouvintes, os interlocutores de Pedro, ouvindo estas palavras. Oxalá chegue o mesmo dia, filhos e filhas, em que reconheçamos, nós todos, que este Cristo resgatou-nos do pecado e por conseguinte da morte eterna, tirando-nos das malhas do inimigo e pondo-nos em amizade mesmo com o Pai, levando-nos para o coração sacradíssimo seu, pois ali, e somente ali, vida há. Quando reconheceremos isto? Porque caso assim digamos e sintamos, não haverá razão para a tristeza na vida nossa. É verdade. Por quê? Os apóstolos, os tantos discípulos ali de Jesus, pararam na cruz, quando ele mesmo, Cristo, nela não parou, não está ali. Pararam na cruz, como muitos hoje na cruz param, porque se detêm no sofrimento, na dor, na desilusão, no fracasso que têm, nas perdas que sofrem, nas lágrimas que derramam, sem enxergar o que está além desse sofrimento. E o que está além da cruz, senão a verdadeira vida? Jesus, com sua morte na cruz e com a sua ressurreição, salva-nos, não da cruz, e sim na cruz, sua e nossa, e impede-nos de experimentar a morte eterna, a segunda morte. Isso não é um presente? Não deveríamos estar gratos? E ao passar por esta vida, sobreviver às vicissitudes, porque sabemos que além da morte está a vida que nos aguarda e que nos fora concedida, conquistada com o próprio sangue por este Cristo Jesus. Então não há razão para viver acabrunhados, entristecidos, deprimidos. Não há motivo para isso. Não que não sintamos a dor, não que os golpes não nos venham e não os sintamos. Sentimos. O próprio Cristo Jesus entristeceu-se quando soube da morte do amigo. Lembram-se? Lázaro morreu e Jesus chorou. Nós também choramos. Nós experimentamos os desvarios e as consequências das nossas atitudes impensadas. Nós sofremos, mas haveremos sempre de notar que, além deste sofrimento, espera-nos a real vida, a verdadeira vida, a duradoura vida. Então, embora agora entristecidos, acabrunhados, embora agora preocupados, aflitos, não paramos nessa aflição, sabemos-la passageira. Foram 3 dias até que Jesus ressuscitasse. No terceiro dia ele ressuscitou. Não importa de quantos dias, meses
anos se compõem estes 2 primeiros dias. O fato é que chegará o terceiro, chegará o dia da ressurreição, também para nós. Então venceremos esta intempérie, vamos sobreviver a esta enfermidade, e se não tivermos mais a vida aqui, haveremos de tê-la lá, com Deus, na eternidade. Para lá Ele nos chama, para junto de si Ele nos atrai. Isso explica o porquê dos discípulos de Emaús tão tristonhos voltando para casa. Eles pararam no anúncio da cruz e não se detiveram no anúncio que fizera Jesus da própria ressurreição. A dor parece nos consumir e parecemos parar nesta dor, quando Deus fecundou esta dor, fecundou a dor trazida pela cruz, e ao fazê-lo, permite-nos que do sofrimento tenhamos vida, tenhamos a alegria, esta que nos santifica e que nos põe em comunhão com os irmãos e irmãs que também sofrem, e todos chamados a viver este céu que nos foi dado pelo Cristo. Ele não mereceu. Pois bem, estes discípulos, como eles voltam para casa? Como eles voltam para Emaús? Apressados, sorridentes, correndo? Não, tristes, a passos lentos. E por quê? Imaginemos estes 2 homens, quando conheceram a Jesus, dizendo aos familiares e aos amigos que partiriam para segui-lo. Se não foram desencorajados e desmotivados por aqueles que lhes disseram: vocês estão loucos, deixar a vida que têm para seguir um homem que vocês não conhecem? E vão viver do quê? Vão viver como ele, indo de lá para cá, sem um ofício que os sustente, sem um trabalho que venha lhes dar o alimento cotidiano? Isso não dá futuro. Porque têm de segui-lo? Vivem aqui. Aqui está tudo que vocês conhecem. Aqui está a vida que vocês conquistaram. Imaginemos então estes 2 voltando para casa e tendo de reconhecer diante dos familiares e amigos que estavam mesmo errados, e ouvir destas pessoas: a ele eu não falei, agora voltam para casa, estão arrependidos, por que não nos escutaram? Então eles voltavam a passos lentos, como que buscando retardar a chegada à casa. É como se eles quisessem se demorar pelo caminho, quanto mais exatamente para retardar esta estada com seus parentes e amigos. Voltam tristes, desanimados, desiludidos, voltam amargurados, como que decepcionados com Jesus, porque eles mesmos, no relato que fazem, dizem que, embora tudo que ele tenha dito fora dito com aspecto de verdade, ele estava morto, e eles voltavam para casa assim, derrotados. Tomaram a Jesus como um derrotado, morto na cruz. Então derrotados são todos aqueles que o seguiram. É o próprio Jesus que ressuscitado se põe junto deles, e eles não o reconhecem. Por quê? Ali está a frase: não o reconhecem porque estão como que cegos. Jesus está com eles e eles não o percebem, não o notam, não o reconhecem como sendo Jesus. Será que o mesmo não se dá conosco? Será que isso não está acontecendo ainda hoje? Eu me digo amigo de Jesus, digo que o segui até aqui, mas ele pondo-se comigo, eu não o reconheço, porque os traços que ele traz consigo não são aqueles traços por mim imaginados. Tem o Messias. Como
Judas Iscariotes, que pensavam no Messias com outras características e foram se decepcionando com Jesus, que em lugar de falar em guerra e vencer o inimigo, falava de perdão. Dizia para que todos perdoássemos os nossos agressores e fôssemos bons com todos e até rezássemos pelos nossos inimigos. Então, o que acontece? Estamos com Jesus, mas não o reconhecemos, porque os traços por ele trazidos não se ajustam, não se coadunam com aquilo que queremos de um Messias, de um Salvador. Jesus se põe e pergunta: o que vocês vêm conversando pelo caminho? Ah, não. E eles param. Ah, não, não é possível. Você é o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que ali se deu nestes últimos dias? Não. O que foi? O que aconteceu com Jesus, um grandíssimo profeta, que realizou sinais e prodígios, e pensávamos que fosse ele libertar Israel, mas foi morto. As autoridades o prenderam e o mataram, e já faz 3 dias isto, e nada de diferente daquilo que ele prometeu aconteceu. E Jesus então fala o quê? O que fala a mim e a você, não raro: vocês são de pouca inteligência e de uma fé incipiente. Ele não tinha mesmo de passar por tudo que passou, para que então se cumprissem as Escrituras, e todos soubessem que desde os profetas falou-se acerca dele, então para que se confirmasse, é mesmo ele? Olhem, e Jesus faz um passeio pelas Escrituras, e começa a lhes narrar, desde Moisés passando pelos profetas, as passagens todas das Escrituras que se referem a ele, o Cristo. Aqui eu faço uma pausa, abro e fecho um parênteses rapidinho. O Cristo é conhecido e reconhecido nas Escrituras. Por isso temos de ouvir o que Deus nos fala, nos inteirar da história da salvação. Jesus então, caminhando com estes dois, aproxima-se com eles de Emaús, da cidade de Amos. Faz de conta que vai adiante. Notem, faz de conta. Por que será? Porque também aí está uma prova que ele também nos põe, e quer passemos por ela e demos um excelente testemunho. Jesus faz de conta que vai além, para ver a reação destes dois. Pensem, Jesus caminha com eles, faz de conta que vai além, e se eles perdessem a oportunidade de tê-lo consigo em casa? E se Jesus vai passando e eles dizem: bom, então, boa sorte, e o deixam ir? Eles teriam perdido esta oportunidade ímpar que nós vimos há pouco. Jesus faz de conta que passa adiante. É como dizer assim: ele faz de conta que não vê o nosso sofrimento. Ele faz de conta que passou e não nos viu chorando. Para que mesmo? Para perceber a nossa reação. Quando tudo está bem, é fácil estar do lado de Deus, é fácil dizer-se filho de Deus, todo entregue a Deus, propriedade de Deus. Mas quando as coisas nos são difíceis, então vem a prova. Nesse momento, quando se revoltam e se rebelam: ah, Senhor, não é possível, eu já fiz tanto, faço tanto pela igreja, rezo tantas ave-marias, e agora que eu preciso, tu não estás aqui comigo. Ele faz de conta que não vê a nossa lágrima, e aí vem a nossa reação doentia, débil, desbravejar, colocar o dedo em riste, ou então a nossa atitude singela, serena, segura, confiante, de dizer: Senhor, vem, seca a minha lágrima,
assim como fizeram os discípulos de Emaús. Jesus faz de conta que vai adiante e eles dizem: não, não, fica mais um pouco conosco, é tarde, é noite. E Jesus entra na casa, põe-se à mesa, toma para si o pão, o abençoa, e então o parte e o distribui, e nesta hora reconhecem-no como sendo o mesmo Cristo, que ressurreto é, que ressuscitado está. Mas bem nessa hora em que Jesus queria mesmo que eles o reconhecessem, e quando isso se dá, Jesus desaparece. Parece que está brincando de esconde-esconde. Morre, ressuscita, estão desanimados porque não vem, e quando vem, ele desaparece. O que quer Jesus com isso? Nós sabemos, não? Jesus é reconhecido por eles, e se Jesus não desaparece, o que ia se dar? Iam ficar os três ali. Imagine, Jesus ressuscitado na minha casa: Senhor, dorme, amanhã nós vamos conversar mais tempo, e ficariam ali. Este Jesus não está para ser circunscrito à sua única realidade. Não, ele tem que ser anunciado por você, ressuscitado que está, tendo ele passado pela cruz. Então o fato de desaparecer encheu estes dois discípulos de Emaús de coragem, de ânimo, para correr a Jerusalém e dizer a experiência que tiveram. Jesus ressuscitou. Eles que foram para Emaús devagar, a passos lentos, agora correm para dar a notícia de que ele ressuscitou. Essa tem de ser a nossa atitude hoje. Temos de correr e anunciar que este Jesus não parou na cruz, passando por ela, tendo-a como trono seu, venceu a morte, venceu o pecado e dá-nos vida, vida em plenitude que só Ele tem para dar, porque Ele é a vida. Então nós temos de agir como os discípulos de Emaús, quando reconhecem a Jesus, anunciá-lo. Para encerrar, quais duas realidades temos ali em que Jesus, nestas realidades, se faz reconhecido? Quando Jesus parte o pão, eles o reconhecem, e então Jesus desaparece. Um diz para o outro, e o nosso coração não ardia mesmo? Pelo caminho, enquanto ele nos falava das Escrituras, vejam, o coração ardia, mas eles ainda não tinham essa conclusão de que era mesmo Jesus, mas algo diferente já se passava com eles. Onde Jesus é reconhecido então? Nas Escrituras, na mesa da palavra e na Eucaristia, na mesa eucarística. É o que se dá conosco na missa. Jesus narra-lhes as Escrituras e depois parte o pão e eles o reconhecem. Onde nós vamos ter a Jesus bem perto e senti-lo? Nas Escrituras, na mesa da palavra e na mesa eucarística. Mas muitos querem reconhecê-lo só na mesa eucarística. O Jesus Deus e não o Jesus homem. Aí que está o problema, porque aí caminhamos com ele e não o reconhecemos. Por quê? Porque esse Jesus histórico, ele esteve com o doente, ele esteve com a prostituta, ele esteve com o cobrador de impostos, ele tocou o leproso, ele abraçou o doente, ele curou a hemorroíça, ele conversou com a samaritana, ele curou a filha da cananeia, da Sirofenícia. Para essas pessoas ninguém tinha disponibilidade, ninguém lhes dava atenção. Jesus deu. E hoje, quando ele pede para que nós façamos isso, nós não o reconhecemos, dizemos: não, ele é comunista. Então, dar alimento para quem precisa, acolher a quem está doente, socorrer o necessitado, secar a lágrima de quem chora. Por quê? Porque não tem o alimento à mesa, porque o salário fora retido e não lhe for entregue. Isso é comunismo? Não, isso é evangelho, isso é Jesus. É Jesus agindo e querendo que nós ajamos como ele agiu, mas nós não o reconhecemos, porque dizemos: não, isso não é para mim, e o queremos só no altar,
só na fração do pão. Quantos, queridos, agora sim para encerrar, quantos queriam, e eu sei disso, quantos queriam que a missa não fosse longa como é? Não por conta da homilia, senão porque queriam que não houvesse a liturgia da palavra, então somente a Eucaristia, chegar e comungar e ir para casa, ou seja, não passam pelas Escrituras, não escutam, não tomam contato com Jesus histórico, com Jesus que fez o que fez e espera façamos o mesmo que ele fez. Lavou os pés e quer que nós também lavemos os pés dos nossos irmãos e irmãs. E aí nós vamos caminhar com ele, só sentindo o coração arder e nada de fazer a experiência de caminhar com ele. Tomemos cuidado. Este Jesus é reconhecido no que fez, no que falou e também na sua total doação na cruz. Não percamos isso de vista. Pensemos.